Olá, turma! Nós vamos seguir agora com algumas reflexões relacionadas às aulas 3 e 4 de Políticas Públicas. Em primeiro momento, eu vou trazer para vocês aqui essas duas questões para que vocês reflitam. O que vem aí em sua mente quando fala-se em políticas públicas? O que você entende por políticas públicas? Lembrando que nós não vamos ter uma resposta pronta, isso aqui a gente vai construindo ao longo do semestre e ao longo das aulas também vamos conseguindo construir conceitos, né, para essas questões. Nesse primeiro momento, vamos refletir sobre alguns conceitos que precedem as políticas públicas. Em primeiro ponto aqui, quer dizer, no primeiro conceito, nós temos aqui a sociedade. A sociedade, sempre a gente vai pensar nessa ideia de que nós estamos reunindo mais de uma pessoa para formá-la, né? E no sentido geral, aqui pegando essa definição de Rua 2012, a sociedade ela vai ter essa relação com o conjunto de indivíduos dotados de interesses e recursos de poder diferenciados, né, uns mais, outros menos poder, que vão interagir a fim de satisfazer as suas necessidades dentro ali de um ambiente, né, de um ambiente de disputa ou de interação. No meio dessa sociedade, nós vamos ter a diferenciação social, que vão ser aqueles itens que vão separar um indivíduo do outro, seja por características físicas, né? Um é baixo, outro é magro, um é homem, outro é mulher, né? As características de gênero também, as características de religião, os aspectos religiosos, ideológicos, as habilidades, um tem mais uma habilidade para uma coisa, outro tem para outra questão, outro tipo de trabalho. Temos aí os valores, para um determinado valor é importante, para o outro já não é. As preferências políticas, a escolaridade, a questão de renda, interesses, então são esses pontos que, entre outros aí, que vão diferenciar os indivíduos dentro dessa sociedade. Importante frisar, quando a gente trata da diferenciação social, olhem para vocês mesmos aí enquanto turma. Todos vocês estão fazendo curso de agroecologia, mas aí vocês vão percebendo que cada um tem a sua diferenciação, algum aspecto que diferencia você, né, aí do seu outro colega, ou seja, uma percepção, ou seja, um interesse, algum elemento aí vai diferenciar você, ou mesmo na sua própria casa, você em relação à sua família, em relação aos seus colegas de trabalho. Então, cada um existe de uma forma única dentro dessa sociedade. E é o que torna, então, a vida mais atraente, né? Como diz na definição de Rua 2012 também. Outro elemento que faz parte aí desses conceitos que precedem as políticas públicas é o interesse. O interesse ele vai ter relação com alguma vontade que existe, né? Na verdade, algo que vai, de algum modo, ditar a prática social daquela pessoa, daquele indivíduo. E esse interesse, importante observar que ele pode vir em nível material, né? Ou em nível ideológico. Você pode ter interesse na questão de um trabalho melhor, né? Às vezes aquilo ali vai te motivar, né, a buscar uma mudança de vida, inclusive o ato de vocês hoje estarem estudando, algum propósito vocês têm, né? Não é verdade? Temos também as necessidades, e parecidas aí com os interesses, né, também, elas podem vir
dentro de um contexto material, uma necessidade material, e também pode ser uma necessidade de cunho intelectual, de cunho cultural, de cunho religioso. Outro item que nós temos é a cooperação. O que é essa cooperação? Os indivíduos dentro da sociedade vão se unir em benefício de si mesmos, né, de algum interesse que eles têm em comum. Inclusive, vocês devem ter estudado aí já o cooperativismo, o associativismo também, onde as pessoas podem se unir, inclusive, para operacionalizar os seus ideais agroecológicos. As atividades dentro do campo agroecológicos são alguns exemplos. Temos agora a competição. Diferentemente do ato de cooperar, na competição as pessoas vão disputar entre si para atingirem determinado objetivo. Seja aí, como eu coloquei aqui o exemplo, né, a vaga para entrar na universidade, para obter uma vaga de concurso, né, uma oportunidade de trabalho a partir de concurso público, ou mesmo oportunidade de trabalho dentro da esfera privada mesmo. Às vezes as pessoas vão disputar entre si por isso, jogos esportivos, né, inclusive nós tivemos aí um grande exemplo, né, recentemente das Olimpíadas. Temos Copa do Mundo e por aí vai muitos outros torneios que refletem essa ideia de competição na sociedade. Diferentemente dos demais itens aí que nós vimos, temos o conflito, desculpem. No conflito, as pessoas elas vão ter aí interesses contrários, né, em relação talvez ao mesmo tema, e aí elas vão se chocar, às vezes até a ponto de chegar à violência física e a um desfecho trágico. E aí eu coloquei alguns exemplos, as disputas por terras, por propriedades, heranças, causas judiciais e por aí vai. Sendo importante, né, então, que esses conflitos dentro da sociedade sejam gerenciados, que a gente fala administrados, né, na intenção de evitar um ponto trágico, né, uma situação trágica. Temos também a coerção dentro da sociedade. O que vem a ser? É o ato aí de forçar ou conduzir uma pessoa a realizar algo que ela por si mesma não realizaria. Aí temos aí o papel da polícia, né, dentro daqueles eventos de protestos. Ou mesmo essa coerção, ela pode se dar de maneira formal, né, a partir da polícia mesmo, ou de maneira informal, dentro do contexto social, de forma abusiva também. Quanto ao termo política pública, nós vamos basicamente entender esse conceito, esse termo, dentro do chamado policy, que é a formulação de propostas. Ele é também aí entendido, né, dessa forma como resultado das práticas políticas ou das decisões em torno dos bens públicos. Considerando haver todos esses itens que nós vimos antes, né, conflitos, situações de coerção, situações de cooperação, situações de competição, entre outras, a política pública ela vem justamente para poder ajudar, né, a trabalhar esses conflitos que existem, esses pontos que envolvem a sociedade, mas no sentido de quê? De trazer ações, normalmente oriundas aí do poder público, né, para trazer benfeitorias, quer dizer, né, à sociedade. Também aí a resolução de problemas, né, que surgem nesse contexto. E dentro de tudo isso nós temos aí um punhado de atividades, né, de medidas que são tomadas dentro da esfera pública para ajudar a sanar problemas que são até coletivos, né, e podem, talvez aí, se não resolvidos, gerar conflitos e situações muito mais complexas. Por último, nós temos aqui
a análise de políticas públicas, que também é um item que vai acompanhar todo o processo de construção dessas políticas públicas para sanar os problemas sociais, né, a resolução para trazer resolução aos conflitos sociais também. Essa análise de políticas públicas é uma forma aí de avaliar aquelas propostas que são criadas, né, para equacionar os problemas. É necessário saber realmente se aquela medida que foi tomada, ela vai sanar aquele problema social ou aquele conflito. Então, a análise, ela vem justamente para isso, e a gente vai adentrar um pouquinho mais a fundo nas outras aulas, tá bom? Então, por enquanto é isso.